Hoje temos conosco Marcelo Teixeira. Ele é designer, arquiteto, professor e roqueiro, e traz um vasto conhecimento e experiência nestes territórios. Com uma trajetória marcante como ex-head designer na Embraer, a terceira maior indústria de aviões do mundo, e décadas dedicadas ao ensino e também coordenação em várias disciplinas de design, arquitetura e marketing. Em instituições de ensino superior, ele é também o fundador do estúdio Marcelo Teixeira e nos trará insights sobre a convergência destas áreas nos negócios. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito bacana te ver de novo aí, né? Obrigado pelo convite, depois de mais de 10 anos, a mais, né? Põe anos aí. Muito obrigado pelo convite nesse programa aí que está tomando um rumo muito bacana, né? Alto nível da discussão. Muito obrigado por ter pessoas qualificadas e que acreditam a nossa área, né? Criativa. Muito bom. Certamente, eu é que agradeço, Marcelo, a aceitação do convite. É uma honra te ter hoje no Pod Brand. E, sobretudo, com essa tua experiência que é praticamente inusitada no âmbito do design. Enfim, para aqueles que não estão em São José dos Campos, que é o design de aviação, mas, sobretudo, a tua experiência na arquitetura e no design, e também do ensino, onde o marketing fez parte e faz parte das disciplinas que tu já há muitos anos leciona. Entrando no tema, no dinâmico cenário atual, a interseção entre design e marketing desempenha um papel crucial na moldagem da percepção de valor de uma marca. Começo te perguntando como a colaboração efetiva entre design e marketing pode transformar a percepção de valor de uma marca no mercado e, ao mesmo tempo, abordando e superando desafios comuns no alinhamento dessas duas áreas que são fundamentais no negócio. Eu, com essa minha formação meio multimídia, né? O pessoal fala, você é arquiteto, design, não sei, o que você precisa que eu seja? Eu sou um cara, eu sou um processista, vamos dizer assim, né? Meu lado, onde eu me encontrei na realidade, nesse mix maluco de mundo aí, foi o design estratégico, né? Onde é um design de processo, ponto, né? Você quer laranjada, você desenha o liquidificador e põe a fruta ali e vai sair o que precisa, né? Então, por muitos anos, né, alguns anos atrás, quando eu tomei esse rumo, fui muito criticado. Pô, você é meio bombril, né? Cara, é. Né? Hoje o processo, né, é importantíssimo dentro de uma instituição, uma organização, e aí, por sua vez, vai derivando coisa. Então, baseado nesse conceito, minha vida mudou, né? Eu sou arquiteto puro sangue, vamos chamar assim, arquiteto urbanista, tem um processo X, né, que a gente continua lecionando, né, ou partilhando conhecimento com os alunos de histórias de 1914, né, com teses, o design também, né, e aí esse alinhavar dessas duas coisas aí, ou dessas várias vertentes, surge, né, a partir do momento que eu conheci marketing, vamos dizer assim, em sua essência, e por sua vez, a fusão, né, você comentou, pô, as duas disciplinas, elas andam paralelas, elas competem? Não. Elas têm esse viés do design estratégico, ele nasce, né, em sua essência a partir do planejamento estratégico do marketing puro, com grandes referências, o aferir, né, no coração desse usuário, desse potencial, com as ferramentas do design, né, poderosas de tangibilização disso tudo. E quando isso funde, vira um método, né, um processo muito poderoso, que é o papo do design estratégico. Então, acho que e aí depois, né, tomou-se alguns outros nomes, né, que na verdade não se perdeu a essência de projetar uma coisa, né, ou detectar uma necessidade fora e se projetar. Então, acho que as duas ciências, vamos chamar assim, né, muitos acham que não, mas são ciências complexas, completas e complexas, que se complementam, né, elas ainda têm muito
elas têm um grande desafio, né? Não só essa história que muita gente fala da competição, mas pelo contrário. Quando nas minhas andanças pelo mundo aí, né, que você comentou, né, de eu ter trabalhado com aviação, acho que lá eu tive uma bagagem boa na questão de o que que é o marketing de verdade, ou como é que isso pode ser potencializado, como é que isso é uma ferramenta poderosa de ação, né, para fortalecimento de marca e percepção de coisas. E a gente vê que tanto o design quanto o marketing, parênteses, melhorou muito, mas ainda tem um desafio gigantesco de se fazer é, percebido como valor. Porque se a gente for pensar, né, que o marketing é a cornetinha da comunicação e o design é o que vai lançar coisas, todas as organizações, né, os CNPJs, deveriam ter essas duas ciências embarcadas. E não somente uma engenharia. E não temos ainda. Era muito pior na época que eu comecei, quando eu tinha cabelo, né? Mas agora melhorou bastante, popularizou, mas ainda continuamos com esse déficit, né? Então, acho que a essência toda tem valores absurdos, mas elas precisam, talvez, né, assim como todo mundo, nesse turbilhão atual, né, de mudança comportamental, todo mundo precisa meio se reciclar. E, por sua vez, dentre um quadro comparativo, talvez, entre o design e o marketing, o design foi meio forçado a se... é quase que o tsunami, né? Ele entrou e não tinha como nadar ao contrário. Qual foi a grande base? A multi e a transdisciplinaridade. Então, tornou-se um pouco mais palatável o design e o marketing ainda está um pouco na retaguarda, né, de produtos assim nesse sentido. Mas ambos precisam ainda ter um papel gigantesco pela frente, são poderosos, mas precisam se mostrar mais enquanto valor. São duas áreas, com uma certa sinergia criativa. E a colaboração entre design e marketing, ela pode ser um pouco complexa, né? As estratégias bem pensadas são determinantes para se criar um ambiente de trabalho harmonioso e também produtivo. De que maneira as estratégias podem ser desenvolvidas para que se garanta essa colaboração entre design e marketing e que resulte em sinergia, evitando conflitos? Até acho que talvez uma das primeiras, eu comentei, né? O design surge daquela, ou, né, o contexto de geração de coisas era muito a forceps, né? Eu tenho uma história aqui, toma. Ah, mas eu não gosto. Prostre-se a mim, né? Esse era um pouco da magia dessa comunicação, né? Que o próprio marketing fortaleceu muito, né? Os americanos, aquela história toda. O marketing puro sangue, vamos chamar assim, aonde goela abaixo. E, por sua vez, as operações dentro do design surgem a mesma coisa. Eu preciso ficar inventando história para poder gerar necessidades e goela abaixo a mesma coisa, né? Na geração de produtos e etc. Com a evolução, né, onde hoje, né, o joinha para cima ou para baixo tem um poder violento, né? As redes trouxeram vozes, né, de falar, não, eu não quero e não quero e ponto. E eles falam, mas é a melhor. Para quem? Como? Então, hoje, uma discussão gigantesca, né, põe em xeque, talvez, uma evolução que o marketing, né, meio deu uma paradinha no tempo, que é os tudólogos, né, da internet. Eu costumo brincar que hoje a gente tem caras que entendem de tudo, mas numa superficialidade que eu fico, né, um pouco preocupado com essa questão do futuro. O marketing sempre foi a salvação da lavoura, né? E aí vai. Aí agora o marketing digital. Tá, e qual será a próxima história? Então, existem algumas bases que precisam ser revistas, né, nesse sentido, que o design, ele, como eu tinha comentado, né, essa multidisciplina e a transdisciplinaridade, ele teve a necessidade de buscar novas áreas do conhecimento para se manter. Então, por exemplo, essa história de criar demanda, né? Vamos fiar uma embalagem a forceps nas pessoas. Elas estão precisando? Quem são elas? Né? Você também é designer, né? No nosso eixo curricular não tem esse, ou não tinha antigamente. Para quem eu estou desenhando? Eu estou desenhando, a gente até brincava, né? Até hoje eu brinco assim com os alunos que parece que
Quando nós estamos sugerindo uma possibilidade de lançamento de algo, já tem 3 ou 4 propostas desenhadas na carteira. Aí você para e fala assim, mas para quem você vai desenhar? Aí travou, né? Então a gente tem ainda um processo, infelizmente, que é de desenha, depois argumenta. Que o design estratégico, que é essa função, né, essa fusão dos dois, põe-se em xeque. Eu preciso entender as dores, necessidades, né, para gerar alguma coisa, para realmente ser validado. Né? Então, acho que as estratégias são nesse sentido, de se juntar e de buscar mãozinhas. Né? Nós não somos, acho que a grande cultura que estamos atrasadérrimos para que ela seja estabelecida no século XXI, que é a cultura dos co. Né? Eu brinco que a gente está vivendo a era dos cocôs. Co-living, co-working, collabs, ainda não são efetivas. Então, isso mostra uma necessidade de, eu preciso do outro. Então, o design teve que olhar para o marketing e falar, você tem a maneira de chamar o nome e sobrenome do cara, né? Vem aqui. Economistas, né? Schumpeter, o que é inovação? Vem aqui. Administração e, por sua vez, contribuir de forma generosa de ferramentas poderosas que a gente tem que se apropriar. O pessoal fala que o SWOT, por exemplo, né? O SWOT é uma ferramenta de design, não é uma ferramenta de administração, que foi amplamente utilizada pelos administradores de marketing e tudo mais. Então, acho que o grande segredinho é, nessa cultura toda, para se manter vivo, eu preciso dar a mão e fortalecer a cultura dos collabs. Né? É muito pertinente essa tua observação sobre colaboração e sobre os cos que geram a sinergia entre diferentes profissões e atividades profissionais. Um dos meus convidados foi o Edson Matsu, que foi por décadas diretor criativo da Grendene, Melissa VDN, e super. Ipanema. E o Edson, ele fundou a Matsu Co., que é a empresa de consultoria dele, onde o conceito é de cocriação. E ele parte exatamente deste princípio que tu também levantas, da importância, né, de se fazer sempre com outro, né, as, as, as ações que, enfim, visam o mesmo objetivo. Isso entra também com uma certa relação a essa minha nova pergunta aqui, onde se estabelece objetivos claros e alinhados numa empresa, se tem geralmente os melhores resultados. E a congruência entre os objetivos de design e marketing é vital para que isso dê resultado, especialmente no longo prazo. Em relação à definição dos objetivos de curto e longo prazo, quais são as práticas para assegurar que estejam alinhados com as metas tanto de marketing quanto de design, em prol do objetivo que se tem na empresa? Dentro da. Uma coisa é a gente trabalhar, por exemplo, pior que eu, né, por Deus aí, eu consegui criar um caminho bem bacana de buscar, primeiro aprender dentro de uma indústria, né? Uma indústria de ponta, né? Que você fala, pô, avião não tem erro, não tem acostamento. É, até às vezes o pessoal fala, pô, Marcelo, você é meio duro, né? É meio xiita ali, é. Cara, mas minha formação é complexa, né? Eu venho de uma família tradicional, aquela coisa do pai, a mãe, não podia andar de cueca na minha casa porque minha mãe estava lá, meu pai. Então, eu venho dessa pegada, né? De respeito e de uma coisa nesse sentido. Servi o quartel, né? Quando entrei na faculdade, fui virar militar, porque fui obrigado, aquela tranqueira toda. Beleza, então é do sim senhor, não senhor, né? Depois fui né, me formar ou me informar dentro de uma Embraer, né? Onde tem uma cultura militar, né? Que não é ruim, pelo contrário, né? Tem uma questão de disciplina muito forte. Antes até, meu primeira influência é, é, criativa foi com os orientais, os japoneses, né? Eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar em Tóquio, estudar arte, eu era pequeno ainda, num curso de giz pastel, mangá que eu participei. Então, eu sempre participei com essa colônia toda. Então, essa questão da disciplina, para mim, foi sempre muito evidente. E aí, culminou na minha carreira do seguinte, trabalhar com um produto que não tem erro. E, para botar a cerejinha no bolo, como eu encanto um trilhardário, mercado executivo, que também não tem erro.
né? Tem uma máxima que não existe uma segunda oportunidade para se causar uma primeira boa impressão. Então, isso para mim vem na cabeça. Então, as tolerâncias começam, né? Aí depois você tive que aprendi lá dentro da Embraer e de outras empresas que eu fui consultor no mundo e trabalhei com os alemães, né? Então os alemães são rígidos na questão de processo. Então a minha formação é um pouco complexa. Fui depois para a escola, né? Para os papéis de marketing, os papéis de design, de arquitetura. E aí agora, né? Depois de alguns anos, comecei a equalizar toda essa história. Então eu vejo que ainda não tem muito claro dentro da indústria, existe um discurso dentro da universidade ou dentro das escolas que isso tem esse poder, né, no caso do design ou do marketing, mas quando a gente cai dentro da indústria, por mais modernidade que se há e que se tenham se discutido coisas extremamente importantes na atualidade, a estrutura organizacional não muda. Né? A questão da injeção de capital, resultado, processos, né? O ser humano meio ali, e, e de forma contrastante é de onde saem as grandes inovações. Né? Principalmente na indústria da guerra, que infelizmente é desse jeito, mas o grande óculos que a gente usa hoje, né, agora acho que essa semana deve sair, se eu não me engano, o Apple, né, do realidade mixada, isso vem da onde? Da cultura do piloto de caça, que ele não pode piscar para não perder o foco ali. Então, e agora está dentro da minha casa, jogando videogame. Então, vem dessa história e não adianta a gente querer apagar, né? E aí eu vejo ainda que os papéis, nesse sentido, você tá falando de objetivos, mas antes dos objetivos, os papéis definidos. Por exemplo, do marketing, uma coisa que eu fiquei, né, bastante surpreso, é que dentro de várias organizações existe uma divisão, aonde o marketing, como todo mundo entende, dentro das escolas, assim, eu sou profissional de marketing, eu faço eventos dentro da empresa. Então, ou seja, ele é linha de frente ali e tal, e a parte de pensar uma estratégia, de trabalhar a toada, né, a pulsação de para onde nós vamos, e aí, que é o timoneiro ali, eles chamam de inteligência de mercado, que não tem profissionais de marketing trabalhando, tem engenheiros. Aí você fala, putz, cara, já começamos a queimar na largada, né? A parte, então, de direção é feita por outros profissionais e o profissional de marketing somente fica numa visão superficial, né? Não que seja negativo, mas todo mundo quis, vamos trabalhar com papelaria ou vamos fazer o evento. Isso é muito superficial em relação ao poder que essa ciência pode expressar, né? Então, acho que, de novo, ele abre a possibilidade, né, bate de novo na história da colaboração. Outras áreas do conhecimento que trabalham essa questão da cadência se apropriam desse marketing todo. E o design é uma delas, né? Então acho que nisso aí começam a surgir objetivos específicos dentro de uma organização. A inteligência de mercado é a parte estratégica de lançamento de produto, pesquisa aprofundada do conhecimento de quem é o usuário, aquela coisa, teste, volta. E o grupo de marketing está muito mais focado na área de comunicação. Eu vou fazer o evento, eu vou informar o lançamento, etc. Então, precisa ser talvez revisto essa história para o marketing incorporar essa história. Nem falando de design, mas somente dessa grande área poderosa que o marketing representa, né? Com o advento das mídias digitais, que substituiu o poder que a televisão tinha no passado, o marketing está tendo que se reinventar a cada nova descoberta dentro desse novo território. Né? As lojas de aplicativos, todas as ofertas de serviços que são assim, novas, né? Inovações que são exponenciais. Há 1 ano e 4 meses, ou 1 ano e 3 meses atrás, o ChatGPT entrou no ar, em 2022. E hoje nós temos, assim, dezenas de novas soluções a cada semana, que concorrem com o ChatGPT em outras entregas e algumas, inclusive, se utilizando dos recursos do ChatGPT, mas é impressionante como evoluiu. E isso o marketing precisa acompanhar, porque as pessoas, mas sobretudo as novas gerações, elas têm este meio como eh, eh, ponto de contato, né, com as marcas, né, com os negócios. É impressionante isso. Não, e se a gente for, né, eu tenho até um gráfico, depois eu posso compartilhar com você para a gente
inserir nesse nosso bate-papo, tem um gráfico assim de inteligências artificiais, né, onde você é lindo assim, é um disco, parece aquele disco de cores, né, que a gente tem de possibilidade de ferramenta em todas as áreas que você imagina, né? A gente chama do chat GPT, que eu brinco que é o gestor da porcaria toda, né? A gente precisa ser o GPT, gestor da porcaria toda, né? Mas a gente atribui para ele ali, mas então, o ChatGPT é uma das ferramenticas ali de produção textual, mas tem de produção gráfica, e a gente começa a brincar assim, né? Mas é muito novo isso. Depende do que é novo. A Adobe, por exemplo, já há 12 anos já incorpora inteligência artificial dentro das ferramentas, Photoshop, né? Criar os batizinhos para poder ficar fazendo aquelas coisas que a gente já fazia. Hoje é tudo automático. Então aparece aquelas versões agora de faça, né? Meu, já estão capinando há muito tempo. E aí, como eu comentei, o mundo é digital. Ponto. Essa avalanche de pandemia e tudo mais, estamos com esse conflito que eu falei, nós estamos há 24 anos atrasados. Né? A cultura da colaboração nasce na virada do século. Mas todo mundo, não, deixa, deixa, deixa. Infelizmente, a pandemia aconteceu, perdemos, foi trágico, mas se ela não tivesse acontecido e tentado colocar, né, o trem no trilho, a gente estaria muito mais defasado. Hoje a gente vê, né, nos grandes centros, talvez que eu morava em São José dos Campos, hoje eu estou em São Paulo. Em São Paulo, na época da pandemia, dava medo. Medo, assim, lógico, tenho medo do vírus, mas não tinha uma pessoa, uma viva alma andando. Somente os motoboys, assim. Eles foram que movimentaram, né, a cidade inteira, porque tinham que levar comida para a galera. Olha que classe hardcore, né, que é pouco valorizada. Mas era inacreditável de tipo, ou digitaliza-se ou você está fora, né? Ou você está ponto com ou ponto fora. E com essa brincadeira, tem gente que está pensando, não, vamos voltar ao que é o antigo normal, né? Então, nesse sentido, eu fico assustado, né? Como você comentou, esse avalanche e essa agilidade do mundo contemporâneo aí. Eu li hoje um post de, né, profissões que podem acabar com a partir da inteligência artificial, etc, etc. A gente está vivendo a quarta revolução industrial. E aí, por ver, um dos tópicos lá tem lá, profissionais de marketing. Eu parei, eu falei, meu Deus, cara. Aí é o que é uma, né, alavancando o que eu acabei de comentar. A parte do pensamento estratégico, eles ainda não assumiram. E deveriam, porque Uhum. fazer evento, comunicar, hoje, um promptzinho que você domina ali, vai fazer. Então, isso é muito triste. A gente está falando assim, né? Ah, mas isso aconteceu agora. Não. A cada virada de século, a cada virada de revolução, ou, né, as revoluções não são ferramentas, né, são comportamentos que a sociedade te adota. Na época da primeira ou segunda revolução industrial, né, vapor ali, e aquele povo que estava batendo é, nas ferraduras de cavalo, eles tiveram que se virar para poder criar daquele metal a roda. Então essa dor, né, essa coisa toda sempre existiu nos pontos de inflexão. E agora nós estamos falando, por exemplo, a minha esposa tem 44 anos, ela fez curso de datilografia. Garanto para você que eu não conseguimos tirar um centavo dessa função dela, nem na época e nem agora. Quem lembra disso? Né? Quem fica ainda pensando no Telex? Cara, as coisas vão vindo como uma avalanche. Então, como começamos o nosso papo, né? Todos precisam se reinventar. Né? E o duro, para ontem. Essa é uma dureza que estamos sofrendo, né? Com problemas de estresse e problemas mentais aí, né? Bom, eu sou do clube da sua esposa, porque eu também fiz o curso de datilografia. Foi a minha primeira formação com diploma. Eu falo do século passado, é lógico, né. Eu também sou. Um outro ponto relevante disso que tu comentaste, é que o marketing, por conta da disponibilidade ao acesso da comunicação, que antes era restrito a quem pagava mais, para rádio, jornais, televisão, e também existiu uma época das revistas, né, que hoje praticamente estão em extinção. Qualquer profissional hoje que tenha um bom produto, mas saiba comunicar e fazer uma atividade,
consegue exercer um papel de marketing, dele próprio. Vou te dar um exemplo. Meu médico, doutor Fernando Lemos, foi agraciado há 3 semanas atrás com o prêmio IBEST de médico mais influente do Brasil. Ah, E ele tem quase 6 milhões de seguidores no canal do YouTube dele. E para ter uma ideia, ele clinica e faz as consultas e as cirurgias e tudo mais na cidade de Rosário, que é no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Então são quase 8 horas de Porto Alegre de carro. E vem pacientes de várias partes do mundo e do Brasil inteiro para consultar com ele lá. Então tu vê a importância, do profissional se colocar, no mercado utilizando essas ferramentas, né, e ele faz com o celular, né, é impressionante o impacto disso. e isso que eu vejo, talvez a não evolução, né, das pessoas é que existe um termo que, pô, vamos falar na nossa época aí, né? Já, daqui a pouco eu faço cinquentão, e a gente falava muito, pô, você tem que ser, né, raçudo e tudo mais. Agora tem um termo bacana chamado resiliência, né? Cara, que a vida inteira você teve que se virar, tomou um Uhum. tombo, levanta, caiu, engole o choro, né, na nossa época, engole o choro e vamos que vamos, né? Agora tem um termo mais ameno, fica bonito, né? Você é resiliente. Putz, cara, mas tem uma carga punk em cima dessa brincadeira, né? Que a turma talvez não tenha entendido. Mas essas mudanças todas estão acontecendo de uma forma gigantesca, e aí tem, talvez as pessoas um pouco mais, né, que não querem sair da zona de conforto, começam a falar, não, está errado, está ruim e tal, né? Enquanto isso, você, né, enquanto fica tecendo essas críticas, o mundo está mudando a parte comportamental. E eu acho que isso você comentou, né? Eu até lembrei de um fato que antigamente você tinha, né, para divulgação de produto, o marketing era aquele que tinha um segredinho de sucesso, que eu falei, salvação da lavoura. Se você dominava essa, né, essa ciência, meu, você estava no céu, literalmente. Porque você era o cara da TV, você tinha todas as mídias na tua mão, né? Ele até dava um tombo nos jornalistas ali e tal. Muito bem. Então, né, quem aparecia na TV e tudo mais. Hoje, e aí, a partir desse tipo de função, começavam a surgir os formadores de opinião, né? Que eram contados no dedo, assim como hoje continua se sendo contado no dedo. Mas o que eu estou querendo expor? A mudança de perfil e a mudança de função mesmo. Por exemplo, você queria que um produto desse certo, contrata lá sua conterrânea, né? Gisele Bündchen. A mulher botava a mão e tudo vira ouro, muito bem. Mas a quanto custava essa ação? Não estou dizendo que não valia, né? Ou então eu teria que botar uma modelona, ou alguém, né? Eu preciso de uma TV. Não, custa uma fortuna. A mídia, ou então uma revista, etc. Hoje, essa mudança vem acontecendo. A pandemia foi foi a que mais escancarou isso. Os programas de TV era aquela, põe a câmera aqui, põe a câmera lá, né? Hoje, qualquer pessoa pode ser streamer. Mesmo, camelei, porque eu comecei, a pandemia fechou tudo, eu comecei a ligar para uns amigos e, pô, como é que eles estão? Pô, quero saber, pô, né? Como é que tá? Tá um horror, um inferno inteiro. Eu falei, vamos fazer isso via Instagram? Ok. Meu, era muita gente. Aí eu recebi comentários, nossa, cara, você está inovando. Eu falei, caramba, se inovar, se perguntar dos meus amigos e gravar essa fala é inovação, nós estamos muito na roça, né? E aí eu tive que ir atrás de ferramentas de streaming, assim como você, o equipamento que você tem aqui é fantástico, a maneira da transmissão. É para um cara que fez rádio e TV na sua formação tradicional, né? De repente começa a surgir coisa. Lançamos uns produtos uma época para Cavaleira. A Cavaleira nos procurou, tinha customizado uma bicicleta de madeira junto com o Júnior, de Ubá, da Parma Móveis, e fomos fazer a linha Cavaleira de Móveis. Muito bem. Chegou lá, lançamos uma bicicleta maravilhosa, customizada, tem até no site, e a linha de móveis dele. Assim como tem Armani, como tem, pô, vamos lançar uma linha pop, hardcore, né? Rock and roll, onde muita gente
a gente se ligou a várias celebridades desse mundo do rock e tudo mais. Fomos lançar aqui em São Paulo, na Oscar Freire. Tinha uma pop-up store luxuosa, né? Que é uma rua maravilhosa, que é o quarteirão do luxo paulista, brasileiro. Que, beleza, fomos lançar. Você pegava, chegamos, e lotado de gente, né? E DJ, aquela festa, uma raivona. Aí comecei a falar, mas quem é aquele cara lá? Você não conhece? Não, ele tem 12 milhões de seguidores. O que ele faz? Ah, ele fala e ele canta, ele é rapper. Aí você fala, uau. Então, a maneira de se negociar e de se fazer marketing, de se comunicar, mudou definitivamente já há 4 anos, no mínimo. Né? Isso que você falou. O povo popular assumiu, teve Uhum, voz. uhum. Então hoje, né, toda aquela dificuldade que se tinha para lançar uma música, não estou criticando, mas mesma coisa, não é juiz de valor. Ou, por exemplo, somos teóricos, né? Tem um livro teu, etc. Será que eu preciso de uma editora para poder ter esse alcance? Pô, além de eu produzir isso, eu questiono pra caramba. Produzo papers fantásticos de inovação, etc. Para eu publicar em algum lugar, não tem que pagar uma grana pro cara. Ô, louco, cara. E aí, no final, o que sobra para você enquanto autor? Estamos vivendo a época dos artistas. De repente, uma internet, que eu acho que eu acredito demais nessa história. Nesse ponto, acho muito legal o alcance dessa história. E aí, talvez o marketing não se ligou nisso ainda. Poxa, estamos aqui falando, né, num bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que eles vão ouvir o nosso, ou vão assistir o nosso bate-papo. Mas é ad eterno. Assim, se você quiser tirar da internet, ok. O alcance disso. Eu tenho mapeado, né? Eu vou para uma sala de aula e a gente não percebe esses ganhos. Você vai para um auditório no Mackenzie, por exemplo. Estava de manhã, numa abertura de solene lá do nosso ano, no nosso semestre. Tem um auditório de 900 pessoas. Top! 900 pessoas, talvez em uma sentada de uma live, você, puf, né? Eu dou aula para 30 alunos ou 15 alunos. Na hora que você abre uma live de 100 pessoas, nós estamos quase num auditório. Olha o alcance disso, né? Então mudou o meio, né? Então acho que o marketing popularizou e eu acho que meio quase que ele não está conseguindo, né? Quem está com a rédea ali agora tradicional está quase perdendo a mão, porque, né? Qualquer um que tenha o tal do engajamento virou um profissional de marketing que, meu, tá levando, né? A própria moeda de troca, quantos, você acabou de falar, seu médico tem quantos milhões de seguidores? Olha isso. É uma nova moeda. The new oil. Exatamente. É muito estimulante, né, medir o impacto do design nas estratégias de marketing é um aspecto, eu diria que fundamental para entender o retorno sobre o investimento e o valor agregado ao negócio. Quais métodos as empresas podem utilizar para medir e avaliar o impacto do design em suas estratégias de marketing? Bom, eu sempre curti, embora seja mais teórico, né, acadêmico ali e tal, mas eu sempre curti pesquisa aplicada, né? Então, nesse sentido, é, você tece as suas teorias e usa os métodos, mas vamos ver como é que se comporta isso na prática, né? Então eu acho que de até testar, né? Eu acho que o design trouxe muito forte essa história do teste. Pouquíssimos produtos hoje que são pensados, produtos ou serviços, ambientes que são pensados na forma tradicional, que é o que vamos lançar alguma coisa, faz 3 propostas, duas, e faz o Frankenstein e lança, isso já acabou. Que aí a rejeição acontece, um abraço. Tem que ser invertido. Então, da onde nasce essa brincadeira? E talvez não só o marketing, mas todas as demais ciências deveriam pensar nessa questão de medir é, o ganho, né, através do seu processo. Dentro do design, a gente tem hoje uma série de combinações de métodos e processos, né? Onde, a partir de ferramentas, por exemplo, dinâmica de shadowing, né? Ao invés de eu criar uma. Ah, preciso desenhar uma cadeira. Muito bem. Então, eu pego, invento a cadeira ali, mando fabricar, ponho no mercado, produzo, e aí você fala, não era bem isso. É o contrário. Eu tenho que ir, ou vamos cadeira, vamos lá, um novo produto que vai para o supermercado, talvez seja mais emblemático esse case.
Vamos criar uma embalagem para um redesenho do Omo. Agora é tudo minimalista, o Omo branco, escrito Omo, né? Beleza. Se é que já não tem. Aí o pessoal vai, goela abaixo, põe lá, o pessoal não entendi. Eu lembro do Omo vermelho e azul, né? Ali, né? E tal. Será que é bom? Mas tem o Omo sabor tutti-frutti, que é rosa, tem sabor limão, que é verde. Você causa um certo desconforto. Muito bem. Por que não fazer o contrário? Que eu estou falando de shadow, por exemplo. Sai com uma câmera escondida, né? Aí tem a lei de proteção de dados, é outros 500 aí que tem que ser revisado e tudo mais, mas, ou considerado, mas a gente tem. Você sai observando o comportamento in natura, né? Como se fosse assim, vamos tirar uma fotografia. Tira foto. Não, você vai se arruma. Esse não sou eu, meu. Eu faço isso, eu, sei lá, eu ando, eu gesticulo. É para esse cara aqui que você está desenhando, não é para esse cara que está de terninho. Não, tem momentos que esse cara atua. Então, essas ferramentas do design são poderosíssimas. Quer um outro que arrebenta, que observa, é o mapa de empatia. Que outro dia, eu acho tão legal essa parada toda, que você domina esse assunto também, na mão de outros, assim, né? De outros saberes, que você fala, mas peraí, outro dia tem uma, não sei se é lenda urbana, mas tem um, eu ouvi falar que um belo dia uma médica veterinária, que era parente de um professor, amigo meu, que se encontraram, ela tava, onde você está indo? Ah, estou indo para os Estados Unidos. Ah, é? Que legal. O que você vai fazer lá? Vou fazer um curso de Design Thinking. A veterinária falando. Daí ele parou, falou, mas como assim? Design Thinking? É, porque a gente precisa entender melhor o processo para poder atender os animais, etc. Aí eu parei, eu falei, nossa, cara, onde chegou? Ou então, né, assim como você, eu sou convidado para poder ir um monte de fazer mentoria, nananã, de processos de design, de inovação, né, os hackathons, por exemplo. Uhum. Aí outro dia estava com um designer, inclusive meu aluno, que a gente estava numa grande marca, assim, um evento bacanão. Quem estava explicando o processo do design estratégico ou do design thinking era um engenheiro mecatrônico. Eu cutuquei o cara e falei assim: por que você não está ali? Na tua formação básica não era para estar lá? Então você começa a ver que são o processo e a ferramenta é muito poderosa, mas precisa ser combinada e precisa ser talvez vivenciada pelos profissionais, né? Assim como todos os eixos, né? E também não é assim, nunca foi assim, né? Se você foi bem matemático, você vai ser matemático, né? Ou então, não é bem por aí, né? Geralmente, os grandes artistas não formaram em artes plásticas, né? Tunga, por exemplo, né? Os brasileiros ali são filósofos, etc. Então, mais uma vez, chancelando a busca pela colaboração e, por sua vez, pedir investigar o processo metodológico de outras áreas do conhecimento. Acho que isso é o que o design faz e faz muito bem. Por alguns anos eu prestei consultoria para a AB Design, que é a Associação Brasileira de Empresas de Design. E um dos princípios mais relevantes do processo e do posicionamento da matéria em si é a transversalidade que o design tem. Por isso que o engenheiro de mecatrônica estava lá com autoridade, né? Tratando de um tema que tem a origem no design, mas é transversal. O design é uma forma de pensar, é um meio, né, de olhar para os problemas e buscar soluções a partir disso, tendo as pessoas como centro, né, e o design estratégico tendo o design no centro da estratégia da empresa, né. Então realmente é muito é bacana ver esta evolução, né. O exemplo da veterinária, enfim, é espetacular. A estrutura de gestão no âmbito do design e do marketing é um tema, eu diria, pertinente, porque a abordagem de liderança ela pode influenciar na eficácia ou não. Então, analisando a liderança conjugada do design e marketing sobre a direção de um único gestor, em contraste com a abordagem tradicional de gestores separados, qual modelo demonstra ser mais eficaz no atual contexto mercadológico que a gente está? E quais são as vantagens e desvantagens que tu enxerga em cada uma dessas abordagens?
Bom, eu estava pensando sobre isso outro dia e, de novo, né? Pô, mas será que eu domino esse item, né? Ou esse assunto? Mas o engraçado foi a vivência prática, né? Dentro de uma organização, onde periodicamente muda-se o processo de gestão, pensando em quê? Melhoria de processos, redução de custos, mitigação de riscos e para chegar em resultados positivos ali na frente. Então, nem as, e aí vem, né, a injeção de ânimo do mercado, que os planejamentos eram feitos de 10 em 10, depois 5 em 5, 2 em 2, e agora talvez dia após dia, né? Porque do jeito que está mudando coisas e a rejeição das pessoas, ou, putz, meu, né? É engraçadíssimo como as informações vão alterando, né? Se alguém, agora, né, o nosso amigo lá colocou Neurolink, pronto, a indústria médica, a psicóloga, começa a soltar coisa, mas peraí, tem um brasileiro, né, que é médico fantástico, já fez isso. Inclusive os alunos dele trabalharam no processo do Musk, né? Você fala, e ele não foi creditado. Então a gente está precisando rever algumas coisas. Então, nesse sentido, essa dinâmica de mudança de modelo de gestão já existe e é extremamente normal dentro das organizações. Então, que a gente pode trabalhar como, né? Isso traduzindo, né? O modelo é, matricial e modelo funcional, né? O matricial, você tem um gestor, onde ele é um cara que domina o processo como um todo e ele busca diferentes profissionais dentro de um determinado projeto. E o funcional, né, entra o job ali, quem é o cara ali, por exemplo, grupo, departamento de design. Ah, é um trabalho de gráfico, de brand, então tá, você faz isso, vamos embora, né? Eu acho que, não sei se tem um prós e contra, né? Como você comentou no final aí, pô, o que seria o pós? Depende da circunstância, depende da época, depende do cenário da empresa, porque tanto um quanto o outro funciona muito bem, né? Porque aí você pode deslocar quando você tem esse controle, e eu vivenciei muito os dois modelos dentro da Embraer. Né? Tem período de 2 em 2 anos que eu tinha que, putz, cara, meu Deus, cara, conseguimos alavancar o design nesse status aqui. Mudou toda a gestão. É como se zera, começa o processo de convencimento, vem, volta, vem. Na hora que você estabelece, muda de novo. Então, sabe, a minha franja foi se perdendo nesse período de caramba. Como é que eu me adequo? E o design, eu nunca vi ainda, me corrija se eu estiver errado, nenhum post dizendo que a profissão de designer iria sair do mundo a partir da inteligência artificial. Né? Eu já vi, teve um dia que um cara também me mandou uma mensagem, eu estou estudando, né? Estou fazendo doutorado nessa área de tecnologia, então tudo me interessa, né? De o que está acontecendo ali e tal. Tá? Até meu orientador falou: você vai ficar louco desse jeito. Eu falei: vou, já sou, né? A gente só chancela. E aí um dos vendedores de soluções mirabolantes ali falou: não, você sabia, né? Que a profissão de arquiteto vai parar, né? Vai perder a partir desse software. Eu falei: nossa, cara, talvez por culpa dos arquitetos mesmo, né? Que a gente virou quase que um garçom, né? Você vai, quem mexe com interiores, por exemplo, dificilmente faz o projeto, mas fica meio, né, dependente das lojas para poder colocar ali, põe a cadeira, põe isso, põe isso. Cara, e nosso papel, daqui a pouco, alguém vem com uma inteligência artificial e fala: o que eu preciso para ambientar? Já está acontecendo. Aí, conveniado, as lojas já cai. E mais, né, até já está acontecendo, não, já aconteceu. Tem até um caso que deixa eu ver, quase uns 7, 8 anos atrás, eu entrei voltei num final de ano, fui mudar o piso do estúdio. Eu estava num outro estúdio, aqui em São Paulo, e beleza, entrei na Leroy, eu acho que Leroy, nessas grandes aí. Aí quando cheguei, muito cedo, tava quase ninguém, começou a chegar, você ia em cada stand, assim, tinha uma cozinha montada, por exemplo. Aí o cara chegava, olhava, tinha uma fotinho de uma persona, né? Ou vamos falar no popular lá, tinha uma fotinho de alguém que poderia ser o dono daquela cozinha, um descritivo comportamental daquele cara, uma paleta de cores e a cozinha tridimensional montada. Eu olhei para minha esposa e falei assim: já era. O arquiteto não trabalha dessa forma. Hoje eu trago esse conceito dentro da escola de mixar o design com a arquitetura. Para quê? Meu, também para o ser humano. E se é o interior,
eu não vi ninguém ainda abraçar o telhado para falar assim, nossa, minha casa é maravilhosa. O cara vai abraçar o tapete, ele sente, é o touch and feel dentro do ambiente dele, né? Aí você começa a ver que, a partir disso, talvez se o designer for o especificador disso, acabou. O Home Center já foi lá, pensou esse método, né, um pouco da pergunta que você fez anteriormente ali, que está disponível, e não precisa mais de ninguém. Aí fui investigar no próprio browser desse grande Home Center aí, que eu não lembro quem era, você já tinha, baixe o modelo, monte o modelo 3D do seu ambiente. Configure ali. Se você tiver um óculos de realidade imersiva, você coloca, você vai estar lá dentro. Beleza. Aí aperta um botão, tem uma lista de peça e o orçamento em pouco de mais de uma hora. Isso quer dizer o quê? Está na roça o arquiteto, se ele estiver fazendo o trabalho braçal, o orçamentista, o renderizador, o visualizador. Cara, e aí? Né? Então, como é que fica essas dinâmicas todas acontecendo a partir desse modelo? Então, voltando nessa história da estrutura, dependendo do tipo da solução ou da situação, né, econômica ali e tal, muda-se e é efetivo. Trazendo para a cultura da colaboração, Marcelo falando, eu tive as duas vivências. A transdisciplinar, que seria essa matricial, ela é mais desafiadora, porque você precisa ter voz ali, tem um conflito, né, de ideias, mas eu acho que ela, para a atual conjuntura, hoje ela é mais poderosa, né? Porque senão você fica trabalhando com os iguais, né? Os iguais. E hoje a Essa diversidade está aí. evolução toda, ela exige de quase todas as profissões uma nova atitude, que é o long life learning, né, que é o aprendizado de novas, teorias, novas técnicas, novas disciplinas para se adequar a esta realidade, porque de fato, as ofertas estão muito mais, bem elaboradas, né, para as pessoas e bem mais acessíveis também. E eu acho que esses vieses, assim, talvez, né, me recorde de dois pontos aqui. Quando a gente tem esse papo mais tecnicista, o arquiteto, o designer tem que trabalhar junto, etc., então eu vou ser mais propenso a defender um movimento, né, estruturado na função. Porém, o que rege o mundo dos negócios, business, tem uma fala que eu acabei de lembrar do Papa da liderança, né, o Jack Welch, foi Uhum. um dos heads da GE, né? Que acho que isso deu uma chancelada na questão do transdisciplinar, que ele falava assim, né? Uma das falas, mais ou menos assim, né? Acho que sempre tem que embasar em alguma coisa. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso ter os melhores do meu lado. Cara, isso seria vamos dizer assim, a estruturação de um departamento transdisciplinar, concorda? Tem um batedor de bumbo lá que domina o processo, sabe como entra. Ele não está nem aí, não que não saiba, não precisa, mas ele não está nem aí com um parafuso, porque ele sabe do contexto maior. Então isso é uma coisa mais generosa, né? De tipo, putz, cara, eu não vou ficar lá, eu preciso do cara apertar parafuso, mas eu não preciso lá eu apertar, né? Eu tenho que entender da verdadeira noção. Então acho que isso rege muito o mundo dos negócios, independente se tem adesões, etc., mas tem muito, né, é quase que criação de perfil de liderança, né? E assim, dentro essa estrutura organizacional são pessoas, né, que seguem esses fundamentos aí. Considerando essa tua experiência, vasta, né, de longa data em várias instituições de ensino superior, quais os aprendizados mais significantes que impactaram a tua jornada como professor de design e também nas áreas transversais a ele, né? Eu costumo brincar assim que eu sou meio híbrido ali, aonde, né, eu sou arquiteto puro sangue, eu fiz arquitetura e urbanismo, né, depois fui fazer meu mestrado, e tudo mais, mas eu tenho uma vasta carreira na área do design, fui aprender design na prática e depois fiz uma especialização, né, e tal. Então eu convivo dentro desse mundo com os arquitetos semideuses e os designers, né? Então é uma nata assim que você fala, meu, na hora que essa galera tombar, vai ser brabo. Então o mundo tá, né, a gente quase que tá em cima de uma mesa e um tapete, tá balançando. Então
temos que baixar um pouco a bola nesse sentido, né? Então, acho que a gente consegue minimizar um pouco esses desafios. Acho que o que eu mais aprendi, e principalmente nessas áreas transversais, é essa questão do precisar do outro, a transdisciplinaridade, né? Então, ou seja, eu montei um departamento de design na Embraer, aonde eu trabalhei muito com engenheiros de todas as especialidades, onde me ensinaram horrores, coisas maravilhosas. Pô, e no final eu estava até brigando com os caras e sendo mais engenheiro que eles, né? Pô, isso aqui é possível, né? Uma vez o pessoal falou assim, não é possível criar o teto solar no avião. E eu tinha desenhado essa porcaria, eu falei, caramba, meu, que legal que seria, né? Tem janela aqui, que não? Não pode por causa de estrutura. Cara, eu fui embora para casa, sentei com um grupo lá, falei, não é possível, não, não, não. Pô, e saímos com uma solução. Uma ração, é transferir a janela para cima, pô, tá aqui, né? Então, as contas, eu descartei depois esse papo da janela, mas não tinha nada a ver com estrutura, tinha a ver com um raio de sol ali. Ou seja, é igual aquele papo de aquela frente do micro-ondas, né? Que ela é toda preta ali, tem umas bolinhas. Cara, mas vamos botar vidro? Ué, se você não vai conseguir ver as estrelinhas, então tira, né? Vai ser tudo preto. Aí nós fomos convencer a engenharia que, meu, ó, não é por isso, é por aquilo. Petulância nossa, né? Então, isso é essa liberdade de olhar o vizinho ali e falar, meu, que massa que você faz, vamos fazer junto. Então, acho que isso me deu um puta case, né, de bacana. E acho que outra coisa, né, com essa vivência de transdisciplinaridade, você entender, ou tentar entender, ou se aproximar da dor do outro. Então, livre de preconceitos. As pessoas, acho que todos são preconceituosos. Por quê? E é saudável ser. Fecha aspas, né? O que seria isso? Eu não conheço. Então, eu tenho um preconceito daquilo. Eu preciso conhecer. Agora, se eu continuo agindo maldosamente, aí é uma questão de caráter, aí nós não vamos falar sobre isso, mas naturalmente isso acontece, né? Igual ter medo, você não tenho medo. Então, meu, você tá loucão, porque você vai botar a mão no fogo, vai pular de paraquedas sem paraquedas, porque eu não tenho medo. Então, são ações maravilhosas que causam o nosso equilíbrio enquanto ser humano, né? Então, acho que por eu conviver com tudo e todos, assim, eu tento cada vez mais calçar, que é uma regra do marketing, calçar o sapatinho do outro, do cliente. Qual a dor dele? Se o cara é tão assim, tem alguma coisa que está por trás daquela história. E isso leva tempo, é dolorido, muita porrada você leva, porque você vai mexer onde não deve, né? Porque a pessoa está machucada ali, você ainda vai lá e cutuca. Então deixa ela cutucar, vomita, equilibra, chegamos num acordo junto. Então isso acho que é um dos grandes modos operantes que eu consegui aprender. E eu acho que estar aberto, né, a esse tipo de troca, né, isso até com a minha família, minhas filhas. O meu departamento de criação hoje, de inovação, uma está com 20, vai fazer 20, e outra é 18, né? Mas elas convivem comigo profissionalmente aqui desde o... Eu levava ela para o estúdio com 3, 4 anos de idade. Elas falavam assim que uma ia ser designer da Barbie e a outra designer da Hello Kitty. Eu falei, pô, alguém tem que ganhar dinheiro, né? E no final, no vamos ver depois, perdi as duas para a área de saúde. Uma está fazendo fonoaudiologia, é uma cantora brilhante, vai mexer com musicais e super artista. E a outra vai fazer odonto. Está querendo entrar na parte de odonto digital, porque ela gosta de ação. Beleza, né? A indústria 4.0 na veia lá. Então, essa troca, né? Quantas vezes, gente, como é que tá isso aqui? Aí elas me ensinam coisa pra caramba, né? As plataformas. Então, acho que essa abertura tem que ser dada. E acho que isso eu aprendi pra caramba enquanto liderança. E se for pensar, eu não liderei qualquer coisa. Eu estava pensando assim, né? Eu tenho 48. O que eu já aprontei nessa história, assim, né? De cutucar. Você comentou, pô, eu nem imaginava, pensava, né? Pô, fui ser líder de design da terceira maior empresa de avião do mundo. Aí eu montei a Forceps, um departamento com 30 designers lá, com uma multidisciplinaridade absurda. Chegamos a colocar o design num nível tão punk que hoje um dos meus colaboradores, né, que agora é colaborador, que eu contratei há anos atrás, é vice-presidente de design da Embraer.
maravilhoso, legado, né? Eu não cheguei a isso lá, mas eu abri as picadas ali, né? É o legado de ser deixado, né? Um outro grande designer está coordenando um departamento de marketing design, é uma estratégia maluca lá de uma das maiores empresas de médicas do país. Você fala, caramba, meu, valeu, valeu, de pescar, né? Entender a sensibilidade de cada um ali e botar, ó, gente, você tem a manha? Não, não tenho, vai, igual aqueles paizão, né? Vai, vai. Então, isso é uma coisa que eu consegui captar dentro dessa minha formação, né, enquanto estudo de caso. E até acho que teve dois casos, um caso emblemático que eu lembro, assim, é quando um projetista, que é o lance de você calçar a cara, né, de falar, puta, cara, você não é o designer. Eu tinha desenhado uma faixa, provado um esquema de pintura bacanérrimo com um cliente, fizemos. Chegou uma hora um projetista que era júnior, assim, o cara tinha acabado de entrar na Embraer, sentou assim, Marcelo, vem cá, sua faixa está dando 30 centímetros, 300 milímetros. Eu falei, você tá louco, velho? Que isso, cara? Tem que ser, nascer no 00 e de uma forma tênue e vai lá pra cauda. Mas é isso aí. Não, não é 30 tal. Daí ele virou, botou sentado, senta aqui. 30 centímetros, você tá reclamando, né? Muito bem. O avião tem 30 metros. O que você acha? Aí eu, nossa, né? Ué, mas não era o sabidão? Puta, cara, olha. Então, a partir dessas, né, quebrada de salto assim, você fala, puta, que animal. Tem que se aprender em tudo quanto é coisa. E o outro caso é, eu sou muito de observar, né? Por mais que, pô, eu sei que eu tenho um know-how bacana, tenho, né, uma formação impecável nessa trilha, né, que eu tenho feito aí, mas eu entro nas coisas quieto. Eu entro numa reunião e falo, peraí, onde eu tô? Eu não vou dando os palpites azedo. E nessa eu aprendi como, por que isso? Eu fui acompanhar, quando era estagiário, uma especificação de um avião. Meu chefe foi apresentar para o vice-presidente Europa um esquema de pintura. Vamos comigo? Beleza. Eu falei, eu fico quietinho aqui, fiquei quietinho ali. O cara perguntou para ele assim, por que você fez faixa? Né? Em inglês, a reunião toda em inglês. O cara era o inglês e coordenava a Europa. Por que você fez faixa? Aí ele falou assim, encheu o peito e falou, porque rico gosta. Eu li. Aí o cara parou, a gente apresentava ainda num board assim, de toda a ilustração, tinha aerógrafo e tudo mais, e tinha um vegetal que você colocava em cima, né, uma seda, para, né, para não machucar. Ele fez, daqui a pouco, quando ele falou rico gosta, ele pegou, fechou assim. O cara ficou rico como? Ele nasceu rico. Ele, não, tá bom, quando você souber conceituar, você volta. Pá, jogou e foi embora. Meu, eu entrei debaixo da mesa, entrei debaixo do tapete, eu falei, que vergonha alheia, né? Então, eu preciso aprender a argumentar, falar na hora certa, direitinho. Então, é a vivência, né? Então, acho que esse meu estilo, né, de gestão, muitas vezes questionado, que, você deixa os caras trabalharem livre, para que eu tenho que ser papagaio de pirata, né? Então, isso eu trago, essa experiência, né, de mais de 20 anos aí, 30 esse ano, 33 eu acho, mixada na academia e na prática, né? Muito interessante essa experiência deste vice-presidente da Embraer Europa na época, a atitude que ele tomou, exigindo e valorizando o contexto que levou àquela solução, né? E que não estava claro para quem estava apresentando, né? Então, muito interessante, muito interessante. Bem, Marcelo, nós chegamos ao pinga-fogo. São 3 perguntas rápidas que eu faço a todos os convidados e que sempre, a mim, provoca muita curiosidade intelectual. A primeira: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Jesus amado. Vamos lá. Talvez vou traduzir mais, mas acho que a persistência é o primeiro, né? Putz, cara, não é no. E tem algumas relações assim, né? Você não vai à academia, você não consegue puxar um bíceps ali, no dia seguinte você tá com ele. Não. É um pouquinho a cada dia, que talvez você nunca veja isso, né? Você vai ver depois de 1 ano, 2 anos, algum tipo de resultado. Isso é persistência, né? Outro que a gente já falou aqui é a resiliência, né?
cair, levanto, chora, beleza, chora rápido, porque o mercado tá... Então chora, enxuga as lágrimas e corre atrás. Outra coisa é a abertura ao novo, né? Livre de preconceitos. Então você tem esse desconforto, vai investigar, rompe com tudo e anda, pega na mãozinha e vai, né? E eu acho que culminar tudo isso, a questão de um repertório diversificado, porque eu consigo tratar com os outros e eu preciso entender da dor do outro, né? Nós estamos falando de mapa de empatia, tem dores, então não é eu não tenho verdade absoluta, né? É porque eu vejo, e de novo, né, aprendi, principalmente essa questão do repertório diversificado, o designer às vezes não entende que ele tem uma ferramenta poderosa na mão e é solicitado, ele é quase que o Mr. M, né? Solta aqui da cartola, e você fala que você é designer, assim, nossa, você muda, o cara até fala assim, hã? Então ele deve manjar. Como é que é a casa dele? Como é que é o carro dele? Sabe aquele papo de, né? Quantas vezes ele pergunta pra você também? Aonde que eu tirei essa história, né? Quando os meus clientes todos buscam o uau, o superar a expectativa. E aí, como é que chega até o uau? Antes, eu fui para reuniões de configuração no mundo inteiro, onde era para fazer o quê? Saber que cor que era carpete, que cor era tecido, que cor era móvel, blá, blá, blá. Inclusive, né, teve logo lá, bem lá atrás, quando a gente se conheceu, especificamos um avião Sim. conceito, foi publicado, foi um escândalo aquele negócio, foi muito legal, né? Publicamos uma das únicas revistas de interior de aeronave do mundo, assim, que é a Aircraft Interiors, maravilhosa. Eu tive em Cannes falando daquele conceito, foi muito legal. E aí, para chegar nesse não dá para ser imediatista. Eu ia lá, pô, precisava, Marcelo, você tem 5 minutos de fama com esse cara. Tá bom. Aí a partir disso, eu ia lá, eu tinha 5 minutos de fama, então tem que ser rapidão. Ele iniciava o papo dizendo, vamos falar sobre blindagem, vamos falar sobre cultivo de orquídeas, vamos falar sobre viagens de transatlântico. Eu falei, como nós vamos parar? E aí depois que quebrou-se o gelo, pô, eu tô configurando o mais íntimo do cara, velho. Tô na casa dele, configurando o objeto de desejo dele para culminar o wall, né? Então isso quer dizer o quê? Eu preciso ter um repertório amplo. Então acho que essa é uma grande virtude, ou deveria ser, né, do empreendedor de sucesso. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Sonhadores dos fazedores. O prefixo, né? Um fazer e o outro sonhar, né? E todos trafegam pelas dores, né? Então acho que, mas acho que tirando as brincadeiras, eu acho que é ação, né? É o protagonizar, a proatividade, que às vezes é muito mal entendida, né? A proatividade é ir pular na frente do outro. Não, você tem um papel que vai daqui até ali, respeitar o limite do outro. Então acho que isso é muito forte. E eu tinha um professor, né? Acho que ele até falecido já, um dos primeiros caras que mexia com escultura, que uma vez eu falei com ele, professor, assim, esse assado, eu sou meio amador na arte. Ele falou assim, já começou bem. Eu falei, por quê? Os amadores são os que amam. Aí eu falei, nunca tinha pensado nisso. Você falou, pô, amador. É o amador. E aí tem um grande amigo, filósofo, que ele fala, quem ama antecipa. Então, nesse sentido, cara, a diferença dos dois é que sempre tem esse lado, né? Essa formiga que chega lá e faz. Não é de forma descriteriosa, né? E também os fazedores não que não sonhem, mas eles têm algo a mais, né? Um plus a mais, né? Como diz o outro, Sim. de fazer acontecer o sonho dele. Acho que é por aí. E a última, o que é design? Putz, grila, curto e grosso. Eu acho que tem uma coisa que me acompanha, uma definição que me acompanha e me incomoda também, que é de um cara que até do John Esquet, assim, design é a extensão do braço humano. E agora vamos lá de braço, perna, de tudo, né, do interior, assim, porque se a gente for pensar que nascemos pelados, sem nada, né, e morremos sem nada, para que a gente precisa de tanta coisa? E somos frágeis. Nós não sabemos essa história. Quer ter uma relação é sentar numa guia de carro, assim, uma avenida, né? Que você sai da sua altura do carro e vai para a altura do para-choque. Se aquela porcaria encostar em você, você está na roça já, né? Então, a fragilidade do ser humano. Nesse sentido, eu preciso de coisa, eu preciso me amparar, né? Na hora que o
o homem ia matar o bisão, matava na porrada, morria de fome. Acho que ele estava com fome, mas ele ia lá, né, lutava. Acho que depois de uns 5 dias que ele tinha que se recompor, que ele ia comer alguma coisa, né? Então, ele precisava de se amparar, né? De criar uns aparatos para tal. Então, acho que essa extensão do braço humano, o design, acho que é muito poderoso nessa questão toda, né? De ter que ter eu preciso sentar, eu preciso criar um objeto para sentar. Eu preciso andar, eu tenho um objeto para calçar, né? Do ponto de vista do objeto, assim. Mas a gente pode expandir isso para tudo hoje. Perfeito. Muito bem. Nós entramos agora numa das nossas sessões mais pesquisadas no nosso site, que é a indicação de leituras. Quais livros impactaram a tua jornada? Bom, acho que se for trazer lá, né? Acho que isso é uma coisa que muita gente não percebe, mas acho que o doutorado agora tive uma orientação que mudou minha vida. Cada hora vai, tcham, tcham, vai chaveando, assim você vai indo, 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 indo. Que é o universo referencial teórico. Né? O que quer dizer isso? Como você chegou ao que você é? Quem te trouxe até aqui, né? E eu sempre questionava, meu Deus, por que eu tô pensando assim? Que saco, pô, você é designer de luxo, mas gosta de sucata. Fui lançar produto em Milão em 2010, se eu não me engano, foi pinico. Pinico com luminária, fazendo luminária ou peças de ferragem que era de trem, que virou uma cadeira. Você fala, mas de onde que vem isso, né? Então, eu sempre fiquei muito me questionando, e agora, no processo doutoral, eu fui fazer, desde quando o primeiro, né, quem eu dei, você vê, você é platônico ou você é aristotélico? E vem, e putz, no final culmina com a tecnologia toda da Embraer. Então, por exemplo, numa primeira fase, que acho que, e aí tudo, se você é o que é hoje, é porque você plantou alguma coisa lá atrás, e parece que é nítido, minha vida profissional. Adoro sapato. Eu estava pensando, né? Um dos primeiros. E alguma coisa com a Holanda. Eu não tenho, minha família são os mineiros, e se for um pouco mais longe, vieram portugueses e espanhóis na brincadeira, né? O que eu tenho a ver? Um livro que eu li, que era um livro chamado Os Patins de Prata, que é The Silver Skates, né? Do Hans Brinker. Coleção de moleque, assim, é de ouro, 1972, 1975, então que era uma história de autossuperação, de um cara que desenhava, fazia esculturas de sapato. E a primeira vez que eu fui para a Holanda, eu fiquei fascinado, nossa, existe mesmo. Então, né? Depois disso, eu desenhei uma porra de coleção de sapato, e aí conheci, né, nos conhecemos no mundo da moda a partir dessa história toda de acessórios e tudo mais. Outra fase da vida, o próprio livro que eu acabei de citar, que é o Desenho Industrial, de 1997, do John Esquet, que ali ele, para mim é o seguinte, eu entrei numa faculdade de arquitetura querendo desenhar objeto, e aí o ano que eu entrei a disciplina caiu. Eu falei, não acredito. Eu quase fiz uma engenharia civil, né, que ali eu era muito forte nesse sentido, e depois tive que me amparar nas outras coisas para essa abordagem meio multidisciplinar. Mas ali me esclareceu de uma tal forma qual era o conceito do desenho industrial. Uau! Então isso é uma bela uma referência também. Mais recentemente, um livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que é uma essência assim do projeto, né? De como é que eu começo pela história. Eu sempre estou indo pelo como, pelo quê. Por que que eu estou fazendo isso? Que aí você vem a questão do propósito. Né? Isso é massa, essas leituras. Eu adoro muito mais técnicos, livros mais técnicos, mas tem uns que eu falo, pô, se você coloca isso dentro do liquidificador, o psicólogo vai se dar super bem lendo isso, sei lá, o geólogo, é muito legal, é muito amplo, né? Holístico a parada. E acho que um dos últimos livros que eu li para o doutorado, que esse eu acho que foi um pouco até desesperador, assim, que era o Choque do Futuro, do Alvin Toffler, Uhum. que ele, né, acho que 98, por aí, não sei se é alguma reedição, mas ele mostra o que a gente ia passar, né? Ele é um futurista ali e tal, que são poucos hoje, né? Se a gente a nova geração futurista somos nós, ou éramos nós, que tínhamos, que acreditavam que, olha, eu quero pensar lá na frente, um dia eu quero ser doutor, um dia eu quero, né, fazer o podcast, do pod branding. Hoje a geração é imediatista, não é futurista, é o presentista. Ele e o próprio Toffler ou alguns outros autores tratam disso, né? Uma geração que quer tudo agora.
E se amanhã eu sobreviver a esse agora, é lucro. Como é que nós vamos chegar? Como é que vai ser o fim? Vai ser o fim da humanidade? Não vai, né? Então são algumas obras emblemáticas assim que têm trazido bastante alento e desconforto, né, ao mesmo tempo, no meu processo de aquisição de repertório ali. Perfeito. Só um lembrete a quem nos assiste, que nos acompanha, para facilitar o acesso, nós disponibilizamos os links destes livros diretamente na descrição aqui abaixo. Além disso, eu convido vocês a explorarem a página livro em nosso site, podbrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 250 livros recomendados por nossos convidados. Não deixem de conferir e o link também se encontra na descrição. Indo para o final, eu trago a pergunta da Débora Brum, fundadora da Comunicativa Fonoaudiologia Empresarial, e que esteve recentemente no Pod Brand. Ela formulou esta questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Pergunta dela: o que você acredita que a inteligência artificial não poderá substituir? Bom, para os tudólogos a gente já morreu, né? Ela já vai substituir tudo, não precisa vai ser só robô vivendo. E eu tô fora, eu não quero ser robô, você quer? Eu tô fora, eu quero, né, me relacionar, é tão gostoso. Eu dei um abraço numa amiga assim, falei, cara, que legal, fazia tempo que a gente não fazia isso, né? Era tudo máscara, aquela coisa toda. Mas eu acho que todo esse processo de tecnologia, e ao mesmo tempo a gente atribui também algumas, quase que personifica, né? Ah, a culpa é da tecnologia. Cara, será? Né? O lápis ele desenha sem eu mexer? Né? É uma ferramenta, né? Mas eu acho que a inteligência artificial não substituirá as emoções e os sentimentos humanos. Meu, é muito complexo. Né? Embora tenha uma pesquisa gigantesca, tem gente se, né, tem algumas vertentes que estão desenhando o próprio ser humano, né, e tudo mais, mas acho que está meio longe de acontecer. Eu não sei se na minha geração nós veremos isso, né? Porque e eu ainda acho assim, evoluímos demais nos conceitos, em algumas discussões que são extremamente pertinentes, né? É como se a gente está fazendo uma analogia, parece que nós estamos descendo uma ladeira com um caminhão de melancia. Ah, aí alguém freou, né? Aí a carga vai lá para trás. Então, está acontecendo essa carga aqui. Então, está tendo todo mundo questionando, está tudo errado, né? Na hora que ela voltar a estabelecer, para criar o equilíbrio, aí beleza, vai funcionar, né? Porque eu acho que por que ela não vai substituir e não deveria, né? O ser humano precisa aprender a ser mais humano. E cada vez mais a gente está vendo que está sendo longe isso. E não é porque é tecnologia, né? É questão de caráter. Nós temos ainda, né, talvez em umas épocas mais antigas, como é que eu domino um povo? Eu vou lá e mato ele e acabou, né? Os Vikings e tudo mais. Nós estamos vivendo a mesma coisa. E a custa de quê? Nós estamos conversando aqui numa boa e está tendo guerras, né? Tem 2 ou 3 guerras acontecendo. Cara, e aí você pergunta para os mais jovens, fala, meu, é assim que vocês brigam? Se liga. Então, sabe? E aí, então, acho que fechando, né, a gente está buscando muito a questão, né, a tecnologia e tal. Então, muita gente estudando o hardware, o software e, segundo um grande amigo, né, o Renan, ele fala do humanware. O que o ser humano vai ser? Então, acho que frente a toda essa discussão, como é que nós iremos nos comportar se é que a gente aguenta, né? Essa pressão, né? A questão da saúde mental, essa questão, a gente vive hoje a era dos excessos, né? Tudo é excessivo. Então, a história de o menos é mais, será que vai virar? Já teve uma tendência de que não, menos é, para a geração, menos é boring, né? Então, para quê? Porque eu preciso de excesso. Mas, em resumo, o ser humano continua ainda um ser pensante, com sentimentos aflorados, que acho que isso a máquina não consegue ainda, no curto prazo, substituí-lo. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria? Uma única pergunta, acho que como ficaria, né? Como é que ficaria a humanidade frente a esse avalanche de tecnologia?
né? Como é que não tem uma regra, né? Mas como é que ficaria? Como é que a gente se comporta? Uhum. Se tem alguma uma, uma saída, sei lá, algum toque para tal, né? Muito bem, no próximo episódio teremos a resposta desta pergunta. Excelente. Marcelo, eu quero te agradecer muito. Muito obrigado por se engajar ao nosso propósito e pela disposição em compartilhar o teu conhecimento. Foi uma alegria reencontrar o amigo depois de tantos anos. Obrigado de coração. Igualmente, fico muito feliz aí de ser lembrado, tenho acompanhado já o programa há muito tempo, né? Quando você lançou ele e tal, fiquei muito feliz. Falei, pô, o cara tá ativo ali, né? A gente pede contato e diz, mas eu sei que são formigas no mundo que estão, né, comendo pelas beiras. Então, fico muito feliz de fazer parte desse hall aí, de ser, né, de amizade nosso de muitos anos e de poder contribuir com o teu público aí através do meu curto conhecimento aí. Mas é isso aí. Muito obrigado, uma honra te ter no Pod Brand. Até breve. Para continuar se inspirando e explorando mais histórias de transformação e crescimento, visite o nosso site podbrand.design. Você encontrará todos os episódios e a curadoria dos livros recomendados pelo Marcelo e por todos os nossos convidados. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este episódio, para que mais pessoas possam se beneficiar também dessa jornada de aprendizado e autodescoberta. Nos vemos no próximo episódio, aqui no Pod Brand, o podcast do design.